A língua pode cortar como uma faca, mas o silêncio é a lâmina que nunca falha. Meus amigos, eles acham que o silêncio é suave. Eles acham que, se você fica quieto, não tem nada a dizer, nada com que lutar. Mas e se eu te dissesse que o silêncio real, corta mais fundo do que qualquer palavra que você poderia dizer, que ele não apenas ecoa nos ouvidos deles, mas vive em suas mentes, sem pagar aluguel. Entende? O silêncio não apenas encerra uma conversa, ele encerra ilusões. E é aí que a dor começa. Antes de mergulharmos nessa mensagem bombástica, faça-me um favor. Se você já se conteve para não reagir, se já escolheu a calma em vez do caos, a distância em vez do drama, vá em frente e clique no botão curtir. Inscreva-se no canal também, porque o que você está prestes a ouvir pode ser exatamente o espelho de que você sempre precisou. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está em uma sala com alguém que está gritando, jogando palavras como socos, esperando que você revide. Eles esperam fogo, mas em vez disso, você não dá nada, apenas um olhar calmo. E então, você vai embora. Sem gritos, sem colapso, sem longos parágrafos, apenas silêncio. É aí que a verdadeira batalha começa. Porque eles não estavam preparados para esse tipo de poder. Eles estavam preparados para barulho, não para sua ausência. Eles acharam que seu silêncio era fraqueza, que não responder significava que eles tinham vencido. Mas deixe-me desmascarar essa mentira para você. Silêncio não é ausência de poder, é presença de autocontrole. E deixe-me dizer uma coisa: a maioria das pessoas não tem medo da sua raiva. Elas têm medo da sua paz, porque a paz diz que você não tem mais nada a explicar. A paz diz que elas não têm mais acesso. A paz diz que você está escolhendo a si mesmo. E isso é aterrorizante para alguém que achava que era dono da sua atenção. Epicteto, o filósofo estoico, disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E quando sua reação é nenhuma reação, isso abala o ego deles como um terremoto, porque o silêncio os força a lidar com o que fizeram. Sem justificativas, sem debates, apenas eles e as consequências. Você já viu alguém acenar para uma porta automática que não abre? Eles ficam confusos, batendo no sensor, dando passos para frente e para trás. Eles estão tentando provocar uma reação sua. Mas o sistema não funciona mais da mesma forma. Você se atualizou. Você não é mais a mesma pessoa que eles podiam manipular emocionalmente com culpa e sinais contraditórios. Você se atualizou para uma versão melhor. Não te devo uma explicação. E claro, há uma parte de você que ainda quer falar para encerrar o assunto, para dizer só mais uma coisa. Mas, meus amigos, o silêncio é o encerramento. É a mensagem que diz: eu disse tudo o que precisava dizer com a minha ausência. Não se trata de vingança, não se trata de ser frio. É sobre conhecer o seu valor e se recusar a leiloá-lo por atenção. Aqui vai um fato curioso. Os leões não rugem quando vão embora. Eles simplesmente vão embora. E a selva sabe que agora esse leão é você. Você não precisa provar que seguiu em frente. Seu silêncio prova isso mais alto do que palavras jamais poderiam. Então, se você está sentado em silêncio, pensando que eles não sentem isso, acredite em mim. Eles sentem. Cada segundo, cada rolagem, cada notificação vazia. E isso dói mais do que qualquer adeus jamais poderia. Repita comigo agora: silêncio é força. Escreva isso nos comentários agora mesmo e deixe que eles sintam isso. Deixe o mundo ver que você não tem mais medo de ficar em silêncio, porque silêncio não é rendição, é poder. Clique no botão curtir. Inscreva-se no canal e fique comigo, porque estamos apenas começando. Número 1. Eles esperavam uma tempestade. Você deu a eles quietude.
Às vezes, a vingança mais silenciosa é simplesmente seguir em frente sem fazer barulho. Isso os atinge de forma diferente quando não há gritos, nem drama, nem cena final, simplesmente nada. E isso é o que eles nunca esperavam. Veja bem, meus amigos, as pessoas são treinadas para esperar o caos. Depois de magoarem alguém, elas se preparam para o confronto. Elas se preparam para a tempestade emocional. Elas até ensaiam suas desculpas falsas e lógicas distorcidas para jogar a culpa de volta em você. Mas quando elas vêm procurando o fogo e tudo o que encontram é silêncio, é aí que o pânico começa a surgir. Imagine que elas estão em um campo de batalha, todas equipadas, espada na mão, gritando pelo campo, mas não há ninguém lá. Apenas vento, apenas silêncio, apenas elas e seu eco. Elas estavam prontas para lutar. Eles estavam prontos para distorcer a verdade. Eles estavam prontos para se alimentar da sua reação. Mas você nunca apareceu. E isso os deixa loucos. Agora eles estão se fazendo perguntas que nunca estavam prontos para enfrentar. Por que você não está mandando mensagens? Por que você não postou nada? Você realmente desistiu? Alguém mais está te dando o que eles achavam que era garantido? Eles vão vasculhar sua história como arqueólogos, procurando por pistas, qualquer coisa para provar. Eles ainda importam, mas seu silêncio não lhes dá conforto, nenhuma explicação, apenas incerteza. E a mente odeia a incerteza mais do que odeia a culpa. Mas aqui está a verdade que eles nunca dirão em voz alta. Eles não esperavam que você tivesse esse tipo de força. Eles achavam que tinham. Vocês planejaram que sempre voltariam, que sempre tentariam consertar as coisas, que reagiriam ruidosamente. Mas quando vocês não fizeram isso, eles perceberam que o poder nunca esteve nas mãos deles. Estava sempre na sua reação. E agora que vocês tiraram isso, eles estão famintos por uma coisa. Eles costumavam se afogar na sua energia pessoal. Vocês precisam entender. O silêncio não é só uma ausência, é um limite, é um espelho. Ele reflete tudo de volta para eles. Quem eles são, o que fizeram e o que perderam. E os força a ficar com o próprio reflexo. É isso que faz do silêncio uma arma tão afiada. Ele não precisa de barulho para causar danos. Faz com que eles lutem contra seus próprios pensamentos, seus próprios arrependimentos. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E, meus amigos, quando vocês decidirem não dar a ele sua mente, suas palavras, seu fogo, é aí que vocês se tornam intocáveis. Mas sejamos realistas, não é fácil. Há um fogo em seu peito que quer ser ouvido, uma voz interior que grita. Diga alguma coisa, mostre a eles que eles te magoaram. Mas essa é a armadilha. É assim que eles te puxam de volta para o mesmo ciclo. Porque se eles conseguirem uma reação, ainda tem o controle. Você quer saber por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque você foi criado em um mundo que lhe disse que seu valor tinha que ser explicado, que o silêncio significava derrota, que se você não falasse, não se importava. Mas aqui está a mentira que você precisa quebrar. Você não precisa se explicar para alguém que nunca realmente ouviu você. Você não precisa reagir para provar seu valor. Você não precisa lutar pelo seu direito de ser respeitado. Então agora, em vez de gritar, você está estudando, em vez de reagir, você está se reconstruindo silenciosamente, com calma. A cada dia que passa, e você permanece em paz, a ilusão de controle deles desmorona um pouco mais. Eles tentarão provocá-lo. Eles tentarão atraí-lo com o próprio silêncio. Mas seu silêncio não é um jogo, é uma graduação. Você superou a necessidade de ser ouvido por pessoas que só escutam para responder, não para entender. E aqui está a parte para a qual eles nunca estarão preparados. Você não está em silêncio porque está quebrado. Você está em silêncio
porque finalmente construiu paz suficiente para que o barulho deles não se encaixe mais na sua vida. E esse tipo de poder não grita. Ele simplesmente é. Repita comigo agora. A quietude é força. Escreva isso nos comentários. Deixa eles sentirem sua ausência. Deixa eles ouvirem seu poder no silêncio. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo ao seu redor que você não precisa fazer barulho para causar impacto. E fica comigo, porque a seguir vamos descobrir por que o silêncio não é só poder. É a lâmina mais afiada que eles nunca viram chegando. Número 2. O silêncio é a lâmina mais afiada. Palavras podem machucar, mas o silêncio corta direto na alma. Você não precisa de uma arma quando tem o silêncio. Ele corta o ego, as mentiras, as fantasias que eles construíram sobre quem você era e quanto controle eles tinham. Vejam, meus amigos, o silêncio não vem com sinais de alerta. Ele não grita. Ele não bate. Ele simplesmente chega e destrói tudo o que eles achavam que sabiam sobre você. Eles achavam que o silêncio significava que você estava sofrendo, inseguro, ainda esperando. Mas vamos virar essa mentira. O silêncio real, aquele que vem da clareza, não da confusão, não é um pedido de ajuda. É uma decisão, uma linha traçada em aço emocional. Ele diz que você não tem mais acesso, e isso, meus amigos, é o que dói. Porque nada assombra os culpados como o silêncio que eles não conseguem decifrar. Imagina alguém parado na frente de um cofre trancado. Eles costumavam ter o código, costumavam entrar quando queriam, mas um dia tentaram abri-lo. E nada. Nenhum bip, nenhum clique, nenhuma resposta. Apenas um silêncio frio. É assim que sua presença se sente agora. Eles estavam acostumados com seu calor, suas explicações, sua energia sob demanda. Mas agora eles ficam congelando do lado de fora do cofre do seu coração. E o silêncio é a fechadura que eles não conseguem abrir. Sabe o que é louco? O cérebro humano é programado para temer a incerteza mais do que a dor. É por isso que os filmes de terror não mostram o monstro logo de cara. É o não saber que nos deixa loucos. E é exatamente isso que o seu silêncio faz. Ele não confirma nada, não nega nada. Ele apenas deixa a própria mente deles causar o dano. Eles não sabem se você superou ou se está planejando silenciosamente sua transformação. Eles não sabem se você seguiu em frente ou se apenas parou de fingir. Sêneca disse uma vez: uma espada nunca mata ninguém. Ela é uma ferramenta nas mãos do assassino. E o silêncio? O silêncio é a ferramenta mais afiada de todas, porque quando usado com intenção, ele faz o que nenhuma discussão barulhenta jamais poderia fazer. Ele mata a ilusão, corta a atuação, rompe a coleira emocional que eles tinham em torno de você. Mas aqui está a questão. A maioria das pessoas não está pronta para esse tipo de nitidez. Elas esperam que você desmorone, explique, ataque, porque precisam disso de você. Sua reação não é apenas uma resposta, é o oxigênio deles. E quando você tira isso, eles sufocam. Não porque você é cruel, mas porque eles eram viciados em uma versão sua que não existe mais. E não vamos fingir que é fácil. Haverá noites em que você vai querer entrar em contato, dias em que você vai começar a digitar a mensagem só para apagá-la. Há um tipo de dor que vem do silêncio também. A dor de escolher a si mesmo, mesmo quando seria mais fácil quebrar o silêncio. Mas ouve-me com atenção. Escolher o silêncio não é fraqueza, é disciplina emocional. É o momento em que você para de lutar para ser compreendido por alguém que nunca se importou em compreender. Eles dirão que você está sendo frio. Dirão que você está jogando. Mas, no fundo, eles sabem. Eles sabem que esse silêncio é diferente. Não é passivo, é poderoso. Não vem da confusão, vem da clareza. Eles não esperavam que você parasse de explicar,
Não esperavam que você parasse de lutar. Não esperavam nada. Mas foi exatamente isso que você lhes deu. E agora, a mente deles está dando voltas na piscina da sua ausência. Você já viu um balão estourar em completo silêncio? Em um momento ele está flutuando, barulhento e brilhante. No outro, simplesmente desapareceu. É assim que seu distanciamento parece: repentino, definitivo, sem remorso. E é isso que corta mais fundo. Não são suas palavras, não é sua raiva, mas a borda limpa e afiada da sua paz. Repita comigo agora. O silêncio corta mais fundo. Escreva isso nos comentários. Deixe que eles vejam. Deixe que eles sintam. Deixe que o mundo ao seu redor saiba que seu silêncio não é hesitação, é transformação. Você não está explicando, você está evoluindo. E se isso os deixa desconfortáveis, ótimo. O crescimento sempre faz barulho na cabeça das outras pessoas, mesmo quando você não diz nada. Fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar no campo de batalha da mente, onde seu silêncio se torna a voz que eles não conseguem silenciar em suas próprias cabeças. E, acredite, é aí que começa a verdadeira dor. Número 3. A mente deles vai quebrar o que sua boca nunca disse. A mente cria gritos mais altos do que qualquer voz jamais poderia, especialmente quando é forçada a preencher o silêncio. Não é o que você disse que os está quebrando. É tudo o que você não viu. Pessoal, a mente humana odeia o silêncio. Ela não consegue ficar parada. Precisa dar sentido às coisas. Então, quando você fica em silêncio, não sumindo, não jogando jogos, mas genuinamente escolhendo o silêncio, eles começam a construir seu próprio filme de terror na cabeça. E aqui está a reviravolta. Você nem escreveu o roteiro. Eles escreveram. Agora, os pensamentos deles estão girando. Você seguiu em frente? Está falando com outra pessoa? Desta vez foi para valer? Eles finalmente foram longe demais? Essas perguntas não vêm da curiosidade, vêm do pânico, porque seu silêncio não os deixa apenas curiosos, os deixa assombrados. Imagina isso. Alguém sentado sozinho em um quarto escuro, sem música, sem telefone, apenas o zumbido das quatro paredes e seus próprios pensamentos ecoando como ecos. É onde eles estão agora. Toda vez que ele olha para o celular e não vê seu nome, toda vez que ele rola a tela e vê você radiante em vez de triste, ele ouve a mensagem mais alta que você já mandou. Eu não vou voltar, mas você não disse isso em voz alta. Disse? Você não enviou a mensagem final, não postou a citação de vingança. Você não anunciou sua saída. É isso que os mata, porque quando alguém vai embora sem fazer barulho, sua mente não tem um roteiro a seguir, nenhum final, nenhuma explicação, apenas um espaço em branco. E o ego odeia espaços em branco. Você era quem costumava explicar. Você era quem sempre oferecia clareza. Você lhes deu um encerramento que eles nunca mereceram. Você se destruiu para ajudá-los a te entender, na esperança de que um dia eles finalmente entendessem. Mas agora, você os deixou sozinhos com a verdade que eles se recusam a encarar. E eles não estão prontos para esse tipo de confronto. Deixa eu revelar uma mentira para você. Eles sempre entenderam você. Só não se importavam em demonstrar isso. Eles ouviam sua dor. Só gostavam mais do seu silêncio, quando era submissão, não separação. Mas agora esse silêncio é uma parede, não um tapete de boas-vindas, e eles não conseguem lidar com a mudança. Epicteto disse uma vez: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e depois faça o que você tem que fazer. E, meus amigos, vocês fizeram exatamente isso. Vocês pararam de esperar, pararam de explicar, pararam de agir para alguém que nunca conseguiu enxergar além do próprio reflexo. Vocês disseram: eu mereço paz. E suas ações começaram a corresponder ao seu valor. Mas aqui está a beleza disso. Agora são eles que estão pensando demais.
São eles que estão digitando mensagens e apagando-as. Estão relendo conversas antigas, procurando sinais, examinando suas fotos em busca de pistas. O silêncio que vocês deram a eles não é apenas distância, é guerra psicológica. E eles estão perdendo. Eles vão fingir que não percebem. Vão postar como se não estivessem incomodados. Podem até fingir um pouco por conta própria. Mas por dentro é o caos, porque a mente deles está cheia do barulho que antes culpavam em você. E agora que você se foi, eles não têm mais ninguém para projetar isso. E você está brilhando nas sombras. Você não está lutando para ser visto, você não está pedindo para ser ouvido, você só está se tornando. E é isso que os consome, porque eles não conseguem rastrear seu silêncio. Eles não conseguem controlá-lo. Eles não conseguem decifrá-lo, e sem acesso à sua mente, eles ficam presos na própria. Então, deixa eles rolarem a tela. Deixa eles se perguntando. Deixa eles sentados no silêncio que costumavam curtir quando lhes beneficiava. Porque agora é a própria mente deles que está se voltando contra eles. A culpa deles, o arrependimento deles, o ego deles. Tudo isso ecoando no vácuo que você deixou para trás. Repita isso comigo e deixe nos comentários. Eles não conseguem escapar do silêncio. Deixe que essa seja a sua afirmação, não com raiva, mas com consciência, não com vingança, mas com renascimento. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não precisa explicar a tempestade pela qual passou. Você é a calma que se seguiu. E fique por perto, porque a seguir vamos falar sobre algo ainda mais poderoso. Porque sua paz é mais alta do que o caos deles, e como isso os está deixando loucos. Número 4. Sua paz é mais alta do que o caos deles. Quando sua alma finalmente se acalma, o barulho deles começa a ecoar. É uma coisa estranha, não é, pessoal? A mesma paz que eles costumavam zombar, a calma que eles confundiam com fraqueza, agora é a nuvem de tempestade sobre a cabeça deles. Você não gritou, não fez birra, não implorou. Você simplesmente parou. Parou de explicar. Parou de se defender. Parou de reagir. E esse silêncio, essa paz, é ensurdecedor para alguém que só entendia o amor através do barulho. Eles não sabiam o que fazer quando o caos acabou, porque era disso que eles se alimentavam. O drama, as reações, o cabo de guerra emocional. Eles se sentiam confortáveis quando você estava desconfortável. Sentiam-se no controle quando você estava desequilibrado. Mas quando você finalmente encontrou seu equilíbrio, quando recuperou sua energia e escolheu a paz em vez do desempenho, eles não perderam a discussão. Perderam o jogo. Imagine isso, um palco onde eles estão atuando, gritando, representando o mesmo ato que ensaiaram centenas de vezes, só que desta vez não há público. Apenas assentos vazios, apenas silêncio. E sua paz é o som que preenche aquele espaço, aquele brilho calmo em seus olhos que diz: você não mora mais aqui. Eles não sabem como lidar com isso, porque sua quietude não precisa de aplausos, ela fala por si mesma. Você costumava reagir por amor. Você explicava por que se importava, lutava por eles, porque via algo que valia a pena salvar. Mas agora, sua energia é cara demais para gastar com alguém que só sabia criar barulho, não conexão. Você finalmente percebeu que a paz não é passiva, é poderosa. É o escudo que você constrói quando para de tentar consertar alguém que escolhe o caos em vez da clareza. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. E, meus amigos, foi isso que vocês fizeram. Vocês não se rebaixaram ao nível deles, não retaliaram, não refletiram a loucura deles. Vocês se levantaram silenciosamente, com firmeza, com graça. E essa ascensão não é barulhenta, mas é ouvida. É ouvida alto e claro por aquele que nunca esperava que vocês fossem embora,
sem deixar uma bagunça para trás. Sejamos realistas, não foi fácil. A paz nunca é, especialmente quando você foi treinado para sobreviver no caos. Houve dias em que o silêncio parecia um castigo. Noites em que você se perguntou se eles tinham percebido que você tinha ficado quieto. Mas a verdade é que eles perceberam. Eles perceberam quando você parou de postar. Eles perceberam quando você não respondeu. Eles perceberam quando sua energia, seu fogo, sua presença desapareceram. E não é só o silêncio que dói, é a serenidade, porque sua paz é a prova de que eles não te quebraram. É a prova de que você se curou, que seguiu em frente, que não está mais assistindo a mesma história se desenrolar. Você fechou o livro e escreveu um novo capítulo sem o nome deles nele. Agora são eles que estão sentados nos escombros do caos que criaram, esperando sua reação, ansiando por sua atenção. Mas você não está mais atuando nesse circo. Você está saboreando a paz como um chá, lendo seu livro favorito, dando um passeio sem peso no peito. E eles não aguentam isso, porque a paz é barulhenta. Para alguém que só ouve através do conflito, é incrível como seu brilho perturba as sombras deles. Eles achavam que você iria desmoronar, que iria se partir em pedaços quando eles fossem embora. Mas, em vez disso, você se tornou inteiro. Você não retaliou. Você se realinhou. E agora eles estão aprendendo uma lição da maneira mais difícil. Quem fica calmo é sempre quem realmente está no controle. Então, deixe-os fazer birra. Deixe-os provocá-lo com o próprio silêncio. Deixe-os postar histórias enigmáticas e fingir que também estão em paz. Você não precisa provar nada. Sua paz é a prova. Seu silêncio é poder. Sua falta de reação é sua resposta mais alta. Repita comigo agora. Minha paz é poder. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixe-os sentir a calma que não conseguem acessar. Mostre-se. Mostre ao mundo que você não vai mais alimentar o caos só para se sentir visto. Você não precisa de barulho para ser notado. Você não precisa de conflito para ser cuidado. Você precisa de paz. E agora que você a encontrou, não deixe nada te puxar de volta. Fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar no motivo pelo qual o silêncio faz com que eles repitam cada erro, e como sua calma é a tempestade que eles nunca viram chegando. Número 5. Por que o silêncio faz com que eles repitam cada erro? O arrependimento não bate a porta com barulho. Ele se insinua durante o silêncio. Meus amigos, vamos falar sobre a parte que eles nunca esperaram. Veja, quando você fica em silêncio, verdadeiramente em silêncio, não para punir, não para jogar, mas porque sua paz finalmente vale mais do que sua dor, algo perigoso começa a acontecer. Não para você, para eles, para aqueles que pensaram que poderiam te machucar e sair ilesos. Porque o silêncio não fica parado sem fazer nada. Ele rebobina tudo, repete cada cena e os força a ver tudo sem distrações. Imagina alguém sentado em um cinema assistindo a um filme. Mas dessa vez, essa pessoa é a estrela, o vilão, o diretor e o público. E o filme exibe cada palavra que ela disse, cada vez que ignorou suas lágrimas, cada vez que revirou os olhos quando você precisava de apoio, cada momento em que você ficou e ela ainda assim te afastou. Seu silêncio é agora o projetor, e não há botão para desligá-lo. No começo, eles fingem que está tudo bem. Eles passam pelo seu perfil como se não importasse. Eles agem como se não se importassem. Talvez até postem um pouco mais alto, riam um pouco mais forte. Tentem provar que estão bem. Mas por dentro, o volume está aumentando. E não é música, é memória. E a memória é uma coisa cruel e implacável, especialmente quando está encharcada de culpa. Porque aqui está a verdade que os está sufocando agora. Eles não esperavam consequências, esperavam um encerramento. Eles pensaram que haveria uma mensagem final,
um emoji triste, um parágrafo explicando sua dor. Mas quando você não lhes deu nada disso, suas mentes foram deixadas para fazer o que o silêncio faz de melhor? Falar com suas próprias vozes, e é aí que o arrependimento crava seus dentes. Sêneca disse uma vez: todo culpado é seu próprio carrasco. E o silêncio? Essa é a corda, esse é o gatilho, esse é o espelho. Ele mostra a eles quem eles realmente eram, não a pessoa que fingem ser no Instagram, não o encantador com frases suaves e desculpas falsas, mas aquele que teve uma pessoa real em sua vida e continuou escolhendo o orgulho, o ego e os jogos. Eles começam a reviver tudo agora. A noite em que você tentou conversar e eles te ignoraram, o dia em que você tentou se aproximar e eles te deixaram na mão, a briga que você queria encerrar e eles continuaram alimentando, cada momento que você deu e eles desperdiçaram. Mas agora não tem mais ninguém para mandar mensagem, ninguém para culpar, ninguém para se explicar, só o silêncio e a percepção assustadora de que talvez eles fossem o problema o tempo todo. E vamos ser honestos, pessoal, também não é fácil para vocês. Ainda há aquela parte de vocês que se pergunta se eles se importam, se estão pensando no que fizeram. Mas acreditem, eles se importam, porque as pessoas não valorizam a sua presença até sentirem o peso da sua ausência. E o silêncio tem peso. Ele pressiona o peito deles às 2 da manhã. Ele sussurra nos intervalos entre as distrações deles. Ele vive nos espaços onde seu nome costumava aparecer, e agora não aparece mais. Eles vão começar a procurar sinais, ler mensagens antigas, ouvir notas de voz antigas. Eles vão olhar suas fotos antigas e se perguntar como alguém tão generoso, tão paciente, tão leal, desapareceu sem dizer uma palavra. Mas o que eles não percebem é que você não desapareceu. Você evoluiu. Você parou de esperar que alguém te entendesse. Você parou de se destruir para manter a paz. Você abandonou a ideia de que amor significava sofrimento. E essa mudança, essa transformação. Essa é a parte que mais dói para eles, porque a versão de você que os teria aceitado de volta, essa versão se foi. Essa versão ficava acordada chorando. Esta dorme em paz. Essa versão explicava demais. Esta deixa o silêncio falar. Aquela versão implorava para ser vista. Essa aqui sabe o seu valor. Então, deixa eles repetirem os erros. Deixa eles girarem em espiral no silêncio. Você não está mais lá, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem energeticamente. Você seguiu em frente, não para provar nada, mas para proteger a sua paz. Repita comigo agora e escreva nos comentários. Eles repetem: eu me levanto. Deixe que essa seja a sua verdade. Deixe que essa seja a sua energia. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está mais fazendo teste para alguém que esqueceu o seu valor. Você não é uma memória presa em repetição. Você é uma obra-prima em movimento. E fique por perto, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais na parte que mais abala a alma deles. O momento em que percebem que você mudou em silêncio e nunca mais vai voltar. Número 6. O ego odeia o que não pode controlar. Nada fere mais o ego do que o silêncio. Ele não pode manipular. Vamos falar sobre algo cru e real hoje, meus amigos. O ego, aquela parte barulhenta e carente deles que anseia por atenção como uma droga. Aquela parte que não conseguia lidar com o seu amor sem precisar dominá-lo. E o que você fez agora? Ao ficar em silêncio, você pegou o brinquedo favorito deles e o quebrou em pedaços. Eles não te amavam. Eles amavam o controle. E quando você parou de reagir, quando parou de dançar ao som das emoções deles, você não apenas ficou em silêncio. Você destruiu a ilusão de poder deles. O ego se alimenta do controle. Ele sobrevive da capacidade de obter uma resposta, de puxar uma corda
e ver você se mover, de apertar um botão e ouvir você se defender. Mas o silêncio é um controle remoto quebrado. Não importa quantas vezes eles apertem, nada acontece, e isso os deixa loucos. Imagina isso. Eles estão em frente a uma máquina de venda automática, apertando todos os botões, sacudindo-a, gritando com ela. Mas nenhum lanche cai, nenhuma reação, nenhuma recompensa. Esse é você agora. Eles costumavam tirar algo de você. Talvez fosse atenção, talvez fosse validação, talvez fosse apenas a emoção de ver você quebrar e ainda assim voltar. Mas agora você está quieto. Agora você está calmo. Agora você desconectou a máquina. E pessoal, vamos acabar com essa mentira rapidinho. Eles nunca tiveram medo de perder você. Eles temiam perder o controle sobre você, porque se realmente te valorizassem, teriam protegido seu coração em vez de testá-lo. Eles teriam cultivado o vínculo em vez de jogar xadrez emocional. Mas eles não queriam um parceiro. Eles queriam um fantoche. E quando os fios foram cortados, o ego deles desmoronou. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. E é isso que o silêncio lhe dá. Liberdade de não ter que se explicar. Liberdade de não sofrer chantagem emocional. Liberdade de não ser o suprimento emocional de alguém. E no momento em que você parou de fornecer esse suprimento, eles começaram a passar fome. Eles não sabem como lidar com esse vazio. Então agora eles começam a tentar se aproximar, talvez não com palavras, mas com histórias passivas, com posts estranhos, com aparições repentinas, tentando ver se você vai ceder, se vai recuar, se vai dizer alguma coisa. Mas você não faz isso. Você permanece firme. Você permanece em silêncio. E esse silêncio expõe tudo. Porque agora, sem a sua resposta para moldar a identidade deles, eles ficam apenas com eles mesmos e não gostam do que vem. É louco, né? As mesmas pessoas que diziam que você era muito emotivo, muito intenso, exagerado, agora sentem falta da mesma energia que costumavam ridicularizar, aquela energia que costumavam controlar. Mas o jogo acabou. Você não está disponível para manipulação. Você não está fazendo um teste para validação. Você não está mais emocionalmente à disposição. E não vamos fingir que isso foi fácil. O silêncio não é natural quando seu coração está batendo forte por alguém. Quando você passou tanto tempo tentando provar seu amor, tentando ser compreendido. Mas chega um momento em que você percebe que ser incompreendido por alguém que se beneficia disso não é amor, é jogo de poder. E você não veio aqui para ser controlado. Você veio aqui para crescer. Então agora, cada dia que você não reage é uma ferida no ego deles. Cada história que você não responde, cada mensagem que você deixa sem ler, cada sorriso que você dá sem eles, esse é o silêncio que eles não suportam. Porque diz: você não me controla mais. E é isso que os destrói. Eles queriam manter você pequeno, fácil de ler, fácil de alcançar. Mas seu silêncio te tornou imprevisível. E o ego odeia o imprevisível. Ele não consegue planejar em torno disso. Não consegue manipular. Só tem que observar e entrar em espiral. Então repita comigo e escreva nos comentários agora mesmo. Meu silêncio quebrou o controle deles. Deixe isso ser seu hino. Deixe isso ser seu poder. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que quando você para de alimentar o ego, você mata os jogos de fome. Você não está calado porque é fraco. Você está calado porque finalmente está livre. Fique por perto, porque a seguir vamos aprofundar a dor que eles nunca admitirão quando finalmente perceberem que você não ficou calado para puni-los. Você ficou calado porque os superou. E essa percepção, ela corta ainda mais fundo. Número 7. Você não partiu para ser saudoso. Você foi embora para renascer. Eu não fui embora para que você me perseguisse.
Eu fui embora porque finalmente me lembrei de quem eu era. Isso, meus amigos, é a parte que eles nunca vão entender. Eles vão dizer a si mesmos que você foi embora para provar um ponto, que seu silêncio é uma tática, que você está jogando. Mas sejamos honestos, eles gostariam que fosse um jogo, porque jogos podem ser vencidos. Mas isso é crescimento. E o crescimento não olha para trás. Você não ficou em silêncio esperando que eles percebessem. Você ficou em silêncio porque percebeu. Você percebeu o quanto precisava se diminuir para manter a conexão viva. Quantas vezes engoliu sua voz só para manter a paz? Quantos dias usou um sorriso sobre um coração ferido? E, finalmente, você chegou a um ponto em que o silêncio não era uma escolha. Era uma necessidade, uma tábua de salvação, um renascimento. Imagine uma cobra trocando de pele. Ela não troca porque odeia a versão antiga. Ela troca porque ficar com ela sufocaria a nova que está tentando emergir. Foi isso que você fez. Você trocou a versão de você que implorava, que explicava, que tolerava o caos disfarçado de amor. E agora seu silêncio não é sobre desaparecer. É sobre se tornar. Eles acham que você está calado para puni-los, que você está apenas esperando que eles mudem de ideia. Mas o que eles não percebem é que você não está mais parado na porta. Você não está checando seu celular. Não está ensaiando discursos de despedida na sua cabeça. Não está contando os dias. Você está contando repetições, contando passos, contando bênçãos. Você está construindo, curando, crescendo, e eles ainda estão presos no mesmo ciclo, imaginando quando você vai voltar. Mas a verdade é que você não pausou a história. Você começou uma nova. Você já viu alguém plantar uma semente e ir embora? Eles não gritam com a terra, não a cavam a cada 5 minutos para ver se está crescendo. Eles confiam no processo. Esse é você. Seu silêncio é seu solo. Sua cura está acontecendo debaixo da terra, silenciosa, poderosa, inevitável. E quando eles perceberem que algo lindo estava crescendo, você já estará em flor. Marco Aurélio disse uma vez: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. E sua dor se tornou o caminho. Não foi o que te impediu, foi o que te despertou. Você costumava pensar que ir embora significava fracasso, mas agora você sabe que ir embora foi o começo. Foi o momento em que você recuperou seu poder, sem dizer nada. Vamos acabar com essa mentira. Eles acham que o silêncio significa que você está esperando. Mas o que eles não entendem é que o silêncio significa que você terminou. Terminou de explicar seu valor, terminou de implorar para ser escolhido, terminou de aparecer para pessoas que mantinham a porta entreaberta e o respeito pela metade. Você não está ficando quieto para que eles sintam sua falta. Você está quieto porque não sente mais falta de quem você era ao lado deles. E sejamos realistas. É difícil não olhar para trás. É difícil não enviar aquela mensagem, não dizer, você ao menos se importava? Mas você chegou a um ponto em que fazer essa pergunta seria como reabrir uma ferida, só para ver se ainda sangra. Você já sabe a resposta e superou a necessidade de ouvi-la da boca deles. Você não está deixando rastros, não está dando dicas. Você não está esperando que eles entendam um dia, porque seu silêncio é a mensagem. E se eles não ouviram você quando você estava se quebrando para ser compreendido, com certeza não vão ouvir agora que você está inteiro. E isso, meus amigos, é o poder que eles nunca imaginaram. Então, repita comigo e escreva nos comentários abaixo. Eu fui embora para evoluir. Digam isso como um voto, porque é uma promessa a vocês mesmos de que não vão mais se encolher por ninguém, que não vão mais agir para se sentirem amados, que não vão mais confundir sobrevivência com conexão. Vocês não ficaram em silêncio para serem perseguidos. Vocês ficaram em silêncio
porque finalmente alcançaram a si mesmos. Fiquem comigo, porque a seguir vamos entrar nas consequências. A parte em que eles observam sua paz à distância e percebem que não podem mais alcançar o seu novo eu. E é aí que o silêncio passa de desconforto para devastação. Número 8. Deixe-os se afogarem no barulho. Você é a calma que eles não podem alcançar. Você não se eleva gritando mais alto. Você se eleva, tornando-se o silêncio do qual eles não podem escapar. Há uma bela mudança. Isso acontece, meus amigos, quando você para de responder ao caos, não porque você é fraco, não porque você está com medo, mas porque você finalmente encontrou a paz real, fundamentada, profunda. E esse tipo de paz faz barulho por si só. Não o tipo alto, não o tipo confuso, mas o tipo que ecoa nos lugares que eles não podem mais tocar. O tipo que assombra. Veja bem, eles esperavam que você se afogasse no mesmo barulho que eles criaram, que se perdesse em pensamentos excessivos, que entrasse em uma espiral de dor, que buscasse um encerramento, que chorasse na linha do tempo, que postasse citações tristes que sugerissem seu coração partido. Mas em vez disso, você desapareceu em algo para o qual eles nunca estavam preparados. Sua calma, sua quietude, sua confiança silenciosa. E agora são eles que estão ofegantes na tempestade, que eles mesmos começaram. Imagina uma tempestade agitando violentamente o oceano, o vento uivando, as ondas quebrando. Essa é a mente deles agora. Essa é a culpa deles. Esse é o arrependimento deles. E você é a ilha à distância, ainda intocada, fora de alcance. Quanto mais eles nadam em sua direção, mais percebem que não têm ideia de como voltar, porque você não está onde eles te deixaram. Você nem mesmo é quem eles deixaram. Você mudou de endereço, espiritualmente, emocionalmente, energeticamente, e não há endereço de retorno. A verdade é que eles nunca tiveram medo de você gritar. Eles tinham medo do que aconteceria se você parasse, porque o silêncio não lhes dá nada em que se agarrar. Sem briga, sem combustível. Só eles mesmos, só o próprio reflexo, olhando de volta para eles no escuro. E agora, no mundo deles, cheio de distrações, cheio de barulho, cheio de conexões incompletas e jogos movidos pelo ego. Você é aquele de quem eles se lembram nos momentos de silêncio. Você é aquele que eles sentem quando a música acaba, quando a festa termina, quando o telefone fica sem bateria e a máscara cai. É aí que o teu silêncio grita, porque não implora, não persegue. Simplesmente existe. Calmo, silencioso e intocável. Sêneca disse uma vez: assim como um conto, assim é a vida. Não importa quanto tempo dura, mas sim o quanto é boa. E o teu silêncio não se trata de durar para sempre. Trata-se do que significa. Trata-se da mensagem que transmite. Você não tem mais acesso à versão de mim que você maltratou. Vamos acabar com uma mentira rapidinho. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do controle que tinham quando você reagia. Eles sentem falta da energia, da atenção, da certeza de que você ainda se importava. Mas agora você ficou frio, não por rancor, mas por sobrevivência. Você parou de se incendiar para aquecer alguém que nunca te trouxe um cobertor. E não deixe que eles te enganem. Todo esse barulho que eles estão fazendo agora não é paz, é pânico, é confusão. É como eu perdi a pessoa que teria me perdoado 1000 vezes. E eles vão mascarar isso com confiança, com o próprio silêncio. Mas acredite em mim, o silêncio deles é diferente. A sua é paz. A deles é punição, auto-infligida, adiada e profunda. Eles vão te observar de longe. Agora, talvez eles não curtam suas postagens, talvez não digam seu nome, mas vão verificar. Eles vão verificar, na esperança de encontrar rachaduras, na esperança de ouvir uma palavra, na esperança de ver um sinal
de que você ainda está esperando, mas tudo o que vão encontrar é a sua calma. E essa calma dói, porque é a prova de que eles perderam você, não em uma saída dramática, não em uma despedida amarga, mas da maneira mais poderosa possível, sem uma única palavra. Se isso tocou você, curta este vídeo, inscreva-se para ver mais e compartilhe com alguém que precise ouvir isso.